Oi, querida comunidade do Paz e Bem, querida comunidade da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem de toda semana, nosso curso de espiritualidade aqui no Paz e Bem. Deixa eu fechar isso aqui, pronto. Como disse, é o nosso curso de espiritualidade aqui no Paz e Bem. Nestes encontros com Faustino Teixeira, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas nunca vi um aposentado com tanta atividade na vida, dando cursos o tempo inteiro, dando aulas, escrevendo. Então, a gente tem passeado por diversos caminhos da espiritualidade, né? Da espiritualidade cristã, a gente passeia pelo islamismo, a gente vai visitar as místicas do século, da virada do primeiro para o segundo milênio, a gente tem navegado pelo budismo, pelo taoísmo, tem sido realmente uma jornada fantástica para quem quer mergulhar no universo encantado das religiões. Eu estou tão impactado com esse título, desde que Faustino propôs o curso, ele propôs esse, né? O título de hoje, que é o Universo Encantado das Religiões no Brasil. Universo Encantado, é maravilhoso, mas acho que ele se aplica para todo curso, né? Todo curso do Faustino está permeado por essa ideia, né, do ritmo encantado das religiões. Hoje vamos fazer esse mergulho, Faustino. Que bom que a gente está junto de novo. É uma alegria estar aqui de novo e falar sobre um tema que eu gosto muito, porque, apesar de eu ser teólogo, eu sempre tive um pé na antropologia, pelo carinho, pelos amigos, pelas leituras. Talvez o segundo caminho que eu mais aprecio na vida é o caminho da antropologia. E eu, quando morei no Rio por muitos anos, 14 anos, eu tive muito contato e era ligado ao Instituto de Estudos da Religião, ISER. E ali, então, eu fui fazendo meus estudos sobre religião, fazendo contato com grandes amigos antropólogos, Carlos Brandão, Rubens César Fernandes, Regina Novaes, Renata Menezes, ou seja, esse universo das religiões sempre me encantou, e isso desde cedo, quando eu fazia já o mestrado em teologia, eu estava em contato com o ISER e sempre mantive um pezinho na pesquisa de antropologia ou de religiões. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 livros para mostrar. Esse aqui eu fiz com a Renata Menezes, As Religiões no Brasil, publicado pela Vozes. Depois, o recente, que eu fiz com a Renata também, Religiões em Movimento, o censo de 2010. Ou seja, os 2 últimos censos, eu organizei, junto com a Renata, livros analisando as religiões no Brasil e contando com a ajuda de diversos especialistas. E agora, eu e Renata, de novo, estamos juntos em mais um novo livro que está em processo, pela editora Vozes, de antropologia da religião, envolvendo 22 especialistas que trabalham autores e temas da antropologia da religião, e deve sair no final de 2020, ou então, mais certo, início de 2021. Então, é um tema que me alegra muito estar aqui presente para falar para vocês sobre as religiões no Brasil. Grande alegria, grande alegria. Nós estamos ao vivo. Esta aula está acontecendo ao vivo na quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Ela acontecendo no Paz e Bem. Ela estreia amanhã, para quem está assistindo ao vivo, né? Quinta-feira, dia 5, na Pós TV 247, e aí fica disponível para você assistir quando quiser, quando puder. Você vai estar nos assistindo na hora que você quiser. Quem quiser assistir todo o curso de espiritualidade do Faustino Teixeira, basta ir na playlist que tem no canal Paz e Bem. Na Pós TV 247 não tem, mas aqui no Paz e Bem tem lá a playlist Faustino Teixeira Paz e Bem. É só ir lá e tem cada uma das aulas do nosso curso. Hoje é a 22ª aula do nosso curso de espiritualidade. Então, vamos mergulhar, Faustino, no ritmo encantado das religiões no Brasil. Estou com saudade também do Passos do Caminho, que você pode ficar atento a isso também, que eu acho que é interessante, né? Você pegar algumas coisas do Facebook e botar nos Passos do Caminho, que é uma ideia sua, né?
É verdade, eu ando meio atrapalhado, assim, com mudança de casa. Bom, dá para ver aqui na biblioteca ainda meio desmontada. Agora o livro da espiritualidade do Lula, vou começar o fechamento do livro, mas Já vamos vai retomar, fechar. assim, os caminhos de Faustino Teixeira pelo Facebook, né? São verdadeiras tessituras que o Faustino vai construindo. Quem não acompanha, sugiro de verdade acompanhar o perfil Faustino Teixeira. É a página dele no Facebook. É uma preciosidade, vale a pena. Todo dia tem coisa legal. Beleza, então vamos Vamos embora. trabalhar esse tema que eu também estava muito aguardando com muita alegria essa temática, que eu falo sobre ela há muitos anos, né? Vai ser o tema da minha presença esse ano no curso de verão do CESEP, em São Paulo, em janeiro, no Tuca, com a alegria de saber que o Oscar Beoso está entre nós, né? Ele passou um perrengue na vida, esteve perto da morte, mas superou e já está assessorando o Sino da Amazônia. Então, quer dizer, é uma beleza de ver esses nossos militantes, né? E esse talvez seja uma das pessoas mais fabulosas que eu vejo no Brasil em termos de presença na pastoral popular, desde o seu trabalho na Diocese de Lins e agora no CESEP em São Paulo, e bem de saúde, graças a Deus, venceu esse linfoma que foi muito violento na sua vida, mas ele está aí, firme. E aí, o Beoso, talvez o maior historiador da igreja brasileira, né? Realmente o trabalho dele em relação à história da igreja brasileira é excepcional, uma referência, né, Faustino? O Beoso é excepcional, muito bom. Acho que a gente vai se encontrar em janeiro. Marcelo Barros, também aqui do Paz e Bem, vai estar no CESEP também. E acho vamos fazer um encontro lá e vamos tirar muitas fotos, né? Estou pensando isso, sim. Bom, vamos lá. Vamos fazer o mapa das religiões na cidade, pensando no Brasil. É uma tarefa extremamente difícil de tecer, de tentar entender o mapa das religiões desse Brasil sincrético, né? Que está ficando um pouco menos sincrético em função de certas tendências fundamentalistas que acontecem ou no mundo pentecostal, evangélico pentecostal, ou no mundo católico, carismático. Mas, querendo ou não, gostando ou não, o nosso país é marcado por essa abertura religiosa, dessa dupla, tripla pertença, né? É um país marcadamente plural. Então, a identidade católica, mesmo o país sendo hegemonicamente católico, agora não mais hegemonicamente católico, mas hegemonicamente cristão, ainda somos 90% de cristãos no Brasil, a presença de outras tradições ainda é menor, né? Quer dizer, com exceção, talvez, do espiritismo, que é 2%, ou do sem religião, que é 8%, o número maior, mas religiões afro é 0,3%, né? E as outras religiões, judaísmo, islã, elas nem se falam, são uma minoria da minoria da minoria aqui no Brasil. Então, mas querendo ou não, a expressão que o Pierre Sanchi, que eu queria dedicar esse programa a ele, que faleceu há algum tempo, um dos maiores antropólogos da religião do Brasil, era um monge beneditino, né? Atuou em Salvador, depois foi para Belo Horizonte, começou a dar aulas de antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e ali ficou até se aposentar. E eu tive a alegria de visitá-lo um pouco antes dele morrer. E agora saiu, eu tentei achar aqui na minha biblioteca, que ela está mais atrapalhada que a sua, o livro que foi feito agora por dois grandes estudiosos, Léa Pérez e o Mauro Passos, sobre a obra de Pierre Sanchi, reuniram numa obra só, e está aí na bibliografia do roteiro que eu passei para você. Então, Pierre Sanchi é um grande estudioso do catolicismo no Brasil. Ele coordenou, por muitos anos, no Rio de Janeiro, o grupo de catolicismo do ISER. Então, ele fala do Som Brasil, né? Vou colocar, tá, a referência, gente, na descrição do vídeo, tá? Do livro dele. Então, ele fala do Som Brasil. Quer dizer, o catolicismo tem um Som Brasil marcado pela tessitura vivamente relacional.
Então, é o próprio jeito de ser, né, católico no Brasil, ou cristão no Brasil, é marcado por esse sincretismo, por essa diversidade, por essa pluralidade. Por isso que eu abro meu texto citando o Papa Francisco, né? Falando sobre a bondade do pluralismo, como é bom ser plural. Então, o campo das religiões dos brasileiros vem se transformando nas últimas décadas. Então, é um campo em transformação. Ele fala, ou se fala, né, vários antropólogos, aqui eu poderia citar o nosso companheiro aqui de Juiz de Fora, Marcelo Camurça, grande antropólogo da religião, posso citar o Ronaldo de Almeida, da Unicamp, né? Cecília Mariz, da UERJ. Então, tem vários antropólogos que se dedicam à temática das religiões no Brasil, e a gente percebe que, no campo do catolicismo, especificamente, vai se constituindo como uma das religiões, entre outras, no Brasil. Não é mais a religião dos brasileiros, mas é uma religião entre outras, e o campo, então, vai se tornando plural. Por quê? Porque o catolicismo vem perdendo força ao longo das décadas. Se ele era 99,7% em 1872, caiu para 89,2% em 1980, caiu para 73,6% em 91 e caiu para 73,6% em 91 e 2000 e 64,6% em 2010. Ou seja, o último censo, o catolicismo no Brasil está com 64,6%. Mas acredito que já passou bom tempo do último censo, já deve estar menos de 60%, quase chegando perto de 55%. Há algumas cidades, como Rio de Janeiro, que os evangélicos já passaram os católicos, na região dos lagos, né? Os evangélicos já ultrapassaram os católicos. Alguns estados, essa presença católica se dilui ainda mais. Então, ou seja, o catolicismo vai, aos poucos, perdendo o caráter de definidor da hegemonia institucional do campo católico. Eu entrevistei aqui no Paz e Bem, alguns meses atrás, um estudioso do IBGE, o José Eustáquio Diniz Alves, uma figura que estuda, né, ele é um estatístico, né, alguém da geografia, alguém do estudo da demografia no Brasil, e ele acompanha, para e passo, a evolução. Ele diz que a projeção dele que ele fez nos estudos, com base na evolução dos censos, é que em 3 anos os católicos deixam de ser maioria absoluta. E que até 2032, na projeção dele, os evangélicos assumem a maioria no país. Essa é a tendência que está indo. Inclusive, se achava que o sem religião também teria um crescimento expansivo grande, mas não. Do penúltimo censo para o último censo, o crescimento do sem religião não foi tão grande assim, mas é evidente que também é a terceira grande força de convicção, né, no Brasil hoje, são sem religião. Mas, de fato, a gente já está vivendo hoje no Brasil uma crise de destradicionalização, uma crise no poder de transmissão oral do catolicismo. Você pergunta às crianças hoje se elas sabem rezar o Pai Nosso, Ave Maria, não sabem. Né? Quer dizer, está havendo uma crise de transmissão da tradição oral, né? Daquele capital oral da tradição, vai se perdendo em função da destradicionalização. Talvez essa seja a palavra mais importante para mostrar um pouquinho esse nosso campo. Mas, curiosamente, isso não estava nos meus estudos anteriores, mas eu preparando o meu curso, a minha fala no curso de verão do CESEP, a gente percebe que há uma destradicionalização do catolicismo, mas, ao mesmo tempo, um aumento da clericalização do catolicismo. Então, aumenta o número de padres por habitante no Brasil,
a partir de uma pesquisa dos SERES. Quer dizer, destradicionaliza, mas o poder clerical aumenta, e, curiosamente, numa linha tradicionalista. Nós estamos em tempos de Papa Francisco, mas o catolicismo brasileiro, sobretudo o clero brasileiro, é bastante tradicional e bastante bem mais afinado com o papado anterior do que o papado do Francisco. Esse é um dado que sempre me impressionou muito, né, Faustino? Porque tinha lá uma tese lá atrás que os católicos conservadores esgrimavam de que a presença do catolicismo no Brasil estaria diminuindo porque tem pouco padre. Mas não, aumenta o número de padres, não só em número absoluto, mas na relação entre o número de padres versus a população brasileira, aumenta muito nos últimos anos, e o catolicismo continua caindo. E, curiosamente, aumenta o número de padres que não querem um compromisso popular. E querem fazer carreira. Eles, inclusive, muitos deles nem gostam de estudar teologia. Eles têm que estudar teologia para poder ser padre, para comprar seu carro, arrumar sua paróquia. Não é, tem exceções maravilhosas, mas, de fato, é um traço que a gente vem analisando, os que estudam catolicismo, né? Como que há uma tendência diferente dos anos 60, de um clero secular ou regular, que era muito empenhado socialmente, com um catolicismo de inserção popular, por uma afirmação clerical de padres mais sintonizados com o catolicismo descomprometido socialmente. É uma grande pena, uma grande perda para nós aqui no Brasil. Quem está aqui na conversa com a gente hoje, Faustino, é o Emerson Sbardelotti. O Emerson. Meu cantor. Meu cantor, ele acabou de lançar um CD agora também aí, né? Pois é, nós vamos fazer uma conversa aqui logo aqui no Paz e Bem também. O Eduardo Henrique está aqui com a gente também, a Greta Thunberg, que por sinal... Eu quero saudar o reverendo, que eu assisti o programa dele hoje, do Baixô, gostei muito. Foi muito bom, né? Eu também gostei demais. Aí, Eduardo Henrique. Já tem Faustino Teixeira elogiando o seu programa, Eduardo Henrique. Fantástico, reverendo, grande amigo. A Greta Thunberg está aqui, Greta Thunberg Brasil. Ela adotou esse nome, eu não sei o nome dela, não me lembro agora, mas ela adotou esse perfil, Greta Thunberg, exatamente por causa da aula do Faustino Teixeira sobre a Greta Thunberg. Então, saudar todo mundo que está chegando aqui. E o Emerson pergunta para você, Faustino, o Emerson Sbardelotti, qual você considera que é, de fato, a causa principal dessa perda de força do catolicismo no Brasil? Eu acho que são 40 anos de conjuntura eclesiástica muito fechada, né? Quer dizer, todo esse clero que está aí, religiosos, eles são formados na época de João Paulo II e Bento XVI. Eu acho que o clero de Francisco só vai começar a brotar daqui a 15, 20 anos, né? Então, nós temos uma tradição anti-Vaticano II, de certa maneira, uma linha de religiosos e religiosas bem sintonizados com a restauração católica. Então, essa é grande parte dos seminaristas que estão aí, ou dos jovens padres, foram formados numa conjuntura crítica à teologia da libertação. Sim. Essa é a minha explicação. E os indicadores, os números que você traz, porque havia lá atrás uma acusação dos conservadores de que o catolicismo estava perdendo força no Brasil por conta da teologia da libertação. Mas quando os conservadores assumem a hegemonia dentro do interior da Igreja Católica, ao invés de desacelerar, pelo contrário, acelerou muito fortemente a redução do número de católicos no país, né? Em termos culturais, mas reforçou a clericalização. Perfeito. É impressionante. Tanto é que a gente vê aí um momento de certa crise nas comunidades de base ou da crítica que se faz aos padres engajados socialmente em função de uma onda conservadora no clero, apesar de Francisco. Sim. Quer dizer, Francisco não barra a onda conservadora. Isso é que tem me impressionado muito, né? Quer dizer, é esse Francisco que nos segura no catolicismo, né? Quer dizer, a gente fica feliz. E agora, com os novos cardeais, os 10 novos cardeais, um grupo muito bom está entrando, né? Mesmo aqueles que já não têm idade para votar,
no novo conclave, mas eu fiquei muito feliz com a escolha dos novos cardeais. Quer dizer, Francisco está realmente dando um tom diferente ao catolicismo mundial. Legal. Bom, voltando então à nossa reflexão, quer dizer, há uma queda do catolicismo e há um crescimento evangélico. O último censo, 2010, 22,2% são evangélicos, ou seja, 42 milhões de declarantes evangélicos, isso em 2010. Nós já estamos em 2019, então aumentou, certamente aumentou, sendo que a maior parte do crescimento evangélico se deve aos pentecostais, não aos protestantes históricos. Não são os protestantes históricos que crescem. Os protestantes históricos estão estacionados na faixa dos 4%. A grande porcentagem é pentecostal e os pentecostais se reproduzem. Nascem cada semana novas igrejas em barracos, em garagens, com nomes diferentes. Você nunca tem um fiel que está há mais de 3 anos numa igreja. Cada 3 anos está mudando para outra denominação, para outra denominação. Esse é um fenômeno que o censo aponta. E também, outro fenômeno que o censo aponta é a presença do evangélico genérico. Evangélico genérico é igual católico não praticante. Então, você já começa a ter um evangélico não praticante, assim, não tão praticante como a gente sempre acostumou a ver os evangélicos. E o censo já mostra uma presença desses evangélicos em termos numéricos importantes, ou seja, evangélicos que não têm uma presença de exclusivismo ou de assiduidade nos cultos, mas que têm uma pertença mais fluida nos cultos. Também acontece isso no mundo pentecostal, né? No mundo evangélico e pentecostal. Em terceiro lugar, nós temos o sem religião, 8%, ou seja, 15,3 milhões de pessoas sem religião no Brasil. O que não significa que são ateus ou agnósticos. Os ateus e agnósticos são uma minoria no Brasil, são pouquíssimos. Os sem religião são aquelas pessoas desencaixadas institucionalmente. São pessoas que estão redefinindo sua identidade de convicção. São pessoas que estão fazendo rearranjos pessoais. São pessoas que entraram em crise com as suas instituições de origem e que estão em busca de um sentido, nem sempre vinculado a uma instituição particular. Eu creio que esse é um fenômeno que é muito presente aqui no Paz e Bem, né? Pessoas que têm um cansaço das instituições, mas que não são ateias, né? Eu acho que esse é o grande público, é um grande público que você busca, que você pega, né? Uhum. São pessoas que não aguentam as igrejas, as instituições tradicionais definidoras de sentido, né? Entraram em crise com elas, mas mantém aceso um fio espiritual, uma busca espiritual, uma crença nas energias, nos espíritos ou em Deus, mas sem vinculação institucional. Esses são 8% dos declarantes no último censo, e que deve ter aumentado aí para uma faixa de 10%, 12% no próximo censo. Então, importante é frisar, os sem religião não são agnósticos e ateus. É claro que tem ateus e agnósticos também, mas é uma minoria pequena com respeito aos outros declarantes sem religião. Bom, depois vem os espíritas, em quarto lugar. A declaração é pequena ainda. Eram 1,3% em 2000, aumentaram para 2% em 2010. Mas isso no dado do censo, porque o clima espírita é muito maior no Brasil em razão dos romances, da presença espírita, dos filmes espíritas,
da presença dos espíritas nas universidades públicas. Nós temos hoje, em universidades públicas, programas, mesmo programas que se afirmam científicos, que estão muito ligados ao espiritismo, né? Então, há uma presença difusa, não declarada necessariamente, que faz com que a presença espírita no Brasil seja maior do que aquela declarada no censo. Então, eles são aqui no País e Bem uma presença importante. Isso que eu sinto, né? Que essa questão, o espiritismo... E o espiritismo tem essa característica também de não se apresentar propriamente como uma religião, essa ideia de ter um pé forte na ciência, né? Dá esse caráter para eles, né? E depois o espiritismo no Brasil tem uma marca católica também interessante por causa do Chico Xavier, né? Quer dizer, o Chico Xavier, os antropólogos e sociólogos que se dedicam a estudar o Chico Xavier falam da sintonia de muitos católicos com essa vertente do espiritismo de Chico Xavier, né? Que eu acho que é muito importante, né? O jeito de ser espírita do Chico Xavier, ele se enquadrou muito bem, se sintonizou muito bem na dinâmica religiosa brasileira. Eu acho que é um fenômeno bem interessante para a gente poder estudar e refletir, né? E também há toda uma dinâmica de um espiritismo mais plural, mais aberto. Eu acho que o espiritismo que está presente no País e Bem, inclusive nos programas do País e Bem, tem uma vertente de abertura bem legal, acho que bem plural, que nem sempre coincide com a forma como o espiritismo se institui em determinadas cidades de uma forma mais dogmática ou mais rígida em termos de presença institucional. Mas eles estão aí. E depois tem a matriz afro-brasileira, que é pequena e decresce. Enquanto que o catolicismo decresce, os evangélicos se irradiam e os espíritas crescem, os afro-brasileiros decrescem. Impressionantemente, a porcentagem do censo sobre a matriz afro-brasileira é 0,3% da população e está sofrendo redução desde 91, sobretudo a Umbanda. O candomblé ainda cresce, mas a Umbanda, cada censo, ela baixa mais. E eu devo atribuir também um fator a essa situação ao cerco que as religiões afro estão sofrendo. As perseguições, tanto perseguições vindas de núcleos pentecostais, como também de núcleos católicos carismáticos. Quer dizer, o discurso do púlpito, tanto no âmbito pentecostal como no âmbito católico, é de muita agressividade contra os afro-brasileiros. Então, isso também faz com que o discurso dos pais e mães de santo seja um discurso defensivo, de luta em favor de uma cidadania ameaçada em função da intolerância, que, infelizmente, cresce no Brasil, promovendo ataques, e muitas vezes ataques de núcleos evangélicos sintonizados com tráfico, e que se tornam evangélicos, traficantes que se tornam evangélicos, e que proíbem, no circuito das favelas ou dos lugares de moradia, qualquer manifestação de crenças afro-brasileiras, entendendo-as como expressões demoníacas. Isso talvez seja um problema violento que nós estamos enfrentando no momento atual. Sim. Meus amigos de religiões de matriz afro dizem, inclusive, que acreditam que há uma certa subanotação no censo em relação a eles por esse clima. As religiões afro quase que são meio clandestinas no Brasil hoje, né? Certamente, nem sempre aparece no censo essa presença. Isso vale tanto para o espiritismo, isso vale também para as religiões de matriz afro. Quer dizer, a presença delas, a expressão cultural é mais forte do que a própria declaração, e tem a ver também com o clima que se estabeleceu no Brasil, que é um clima anti-Som Brasil, né? Quer dizer, o Som Brasil plural se vê esvaziado ou diminuído em função da intolerância. Eu acho que o tema da intolerância deve ser
o tema que nós deveremos dedicar nossas reflexões nos próximos anos, né? Nossos programas, nossos escritos, porque é um programa-chave. Curiosamente, um grande amigo meu foi falar sobre tolerância e intolerância na Universidade Federal do Ceará, o padre Manfredo de Oliveira, e foi proibido de falar. Está acontecendo isso também em determinados ambientes. Os setores mais conservadores, eles entram nos ambientes, nos auditórios e proíbem as falas. Aconteceu 2, 3 vezes com Frei Beto em Belo Horizonte, agora aconteceu com Manfredo no Recife. Houve ameaças de impedir a fala do Leonardo Boff aqui na Universidade Federal em Juiz de Fora. Graças a Deus isso não aconteceu, mas é um clima difícil. Eu acho que a própria situação do momento de Bolsonaro forte que nós estamos vivendo faz com que os segmentos fundamentalistas ganhem terreno, ganhem território para poder expressar sua intolerância de forma mais aberta e viva. Sim, é muito forte. É um cerco, né? Porque não tem... Faustino, eu fico muito impressionado. Não tem conversa, não tem diálogo. As pessoas passam como um trator por cima daqueles que pensam diferente, né? Essa coisa do conservadorismo, do fundamentalismo, da intolerância, é um fenômeno, um fenômeno anti-humano, inclusive, né? O meu amigo Luiz Alberto Gomes de Souza, que tem feito reflexões muito interessantes e está seguindo o meu curso do Guimarães Rosa na universidade. Você falou, legal. Ele fala uma frase que eu gosto muito, né? A solidão dos que têm razão, né? O fundamentalismo é isso, é a afirmação do tradicionalismo de forma tradicional, né? Quer dizer, então há uma solidão de incapacidade de escuta da diferença e que vai à rua atacar. Então é uma resistência não só passiva ao outro, mas uma resistência ativa e que produz violência para exterminar a presença do outro no campo social. Isso é muito triste que nós estamos vivendo. Bom, mas voltando ao caldo da nossa reflexão, voltando ao território, a presença, o campo religioso brasileiro, o Pierre Sanchis, que eu já falei várias vezes dele aqui hoje, ele fala que as religiões no Brasil hoje não formam blocos estanques, mas existem pontes, relações, transferências de sentido. Não se pode mais falar de religião estanque, como se fosse uma mônada isolada. Existem pontes, as pessoas fazem relações. Então, o brasileiro estabelece pontes, mesmo dentro do catolicismo, diz o Pierre Sanchis. O Sanchis fala: o catolicismo é uma religião que contém muitas religiões. Quer dizer, a forma de ser católico no Brasil é permeada pela diversidade e faz com que, então, o campo seja menos totalizante. A própria relação de identidade das pessoas não se afirma mais identidade de forma sólida, radical. As identidades são mais permeáveis, são mais maleáveis, em função do clima plural que nós estamos vivendo. Aí entramos num ponto que eu acho central do nosso debate aqui hoje, que é o encantamento, né? Um ritmo religioso encantado no Brasil, que é esse ritmo da circulação entre crenças, da interação entre os fiéis, das composições que se fazem das religiões e das múltiplas pertenças. Daí eu me lembro, no meu texto eu sempre lembro do Riobaldo Tatarana, do Grande Sertão Veredas. É o exemplo peculiar do religioso brasileiro, né? Ou seja, muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas, bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. O Riobaldo expressa de forma muito bonita o jeito religioso de ser do brasileiro, com exceção dos fundamentalismos que estão em curso, né? Mas o jeito brasileiro é marcado um pouco por esta circulação
por essa abertura, por essa escuta. A antropóloga também da Unicamp, Paula Monteiro, que eu gosto muito e trabalha muito a questão das missões religiosas entre os índios, ela fala que as fronteiras religiosas hoje no Brasil vão perdendo cada vez mais consistência. As fronteiras. Então, quer dizer, as identidades ficam mais vulneráveis em função da dinâmica plural. Aqui, e ela cita uma passagem que também é citada por Pedro Ribeiro de Oliveira, com base numa crente, numa fiel que ele entrevistou em Goiás, mas a Paula Monteiro cita aqui o Fernando Brumano, numa pesquisa de 87, que expressa um pouco o brasileiro, e fala o seguinte: todas as religiões são boas. Isso aqui é a visão de um informante, tá? Ele diz: todas as religiões são boas, mas cada qual para uma ocasião. Para alguém que não tem problemas na vida, a melhor é católica. Para alguém com problemas financeiros, a melhor é dos crentes, porque eles se ajudam como irmãos. Para os que sofrem de enxaqueca, a melhor religião é o espiritismo. Se Deus deixar, quando se está completamente curado, volta-se para o catolicismo. Essa, o informante da pesquisa do Fernando Brumano, citado pela Paula Monteiro. Quer dizer, essa é uma coisa, como que se circula, né? Como que o fiel circula. Não tem ninguém fixado numa tradição religiosa hoje no Brasil. Normalmente está sempre circulando. A gente fala do termo, me fugiu aqui. A porta giratória, né? Peregrino, porta giratória, fala o Carlos Style, né? Carlos Style, da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, o brasileiro, sobretudo o brasileiro do meio popular, ele vive num mundo encantado, num clima de grande espiritualização, modulado pela presença de forças, de energias, de espíritos. O Roberto da Mata, antropólogo, já aposentado no Museu Nacional, que escreve no Globo, ele fala do outro mundo. Ele fala que o brasileiro circula em 3 espaços: no espaço da casa, no espaço da rua e no espaço do outro mundo. E não dá para tirar o outro mundo do espaço do brasileiro, não. O brasileiro está em permanente contato com o outro mundo, e o outro mundo é fundamental para manter o mundo do brasileiro em pé, sem cair, sem entrar em anomia ou sem entrar em crise. Então, o brasileiro se relaciona profundamente com o outro mundo, porque o outro mundo é um lugar de síntese, diz o Roberto da Mata. É onde tudo pode se encontrar e fazer sentido. O outro mundo é o mundo dos mortos, dos fantasmas, dos espíritos, dos espectros, das almas, dos santos, dos demônios, dos anjos. É também uma realidade social marcada por esperanças, desejos. Então, as esperanças dos brasileiros, os desejos dos brasileiros fazem com que eles se relacionem com esse outro mundo sempre, o dia a dia. Você vai em Bom Jesus da Lapa, você vai no Círio de Nazaré, você vai em qualquer lugar do Brasil, você está vendo o povo se relacionar com os espíritos. Ou seja, forças e espíritos envolvem os fiéis numa aliança de encantamento, estabelecendo relações que são fundamentais para a sua sobrevivência, para a sua nomização pessoal e para a sua nomização coletiva. Então, é nessa relação que se mantém o mundo subjetivo. As pessoas sobrevivem num mundo tão difícil como o brasileiro, tão sem emprego, tão sem terra. Muitas vezes elas sobrevivem a partir da relação com esse encantamento, com essas energias. Elas ganham forças, recebem forças, captam forças fundamentais de sobrevivência em tempos difíceis pela dinâmica do religioso, como tão bem expressou Émile Durkheim. O Durkheim, no seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, fala que existe uma função dinamogênica das religiões. Elas ajudam as pessoas a enfrentar as dificuldades e a superar as dificuldades.
E sabe, Faustino, uma coisa interessante que você falou dessa coisa do trânsito, né? Eu, durante praticamente 2 anos, não, mais de 2 anos, fui ministro da Eucaristia e da Palavra. Para quem não é católico, o ministro da Eucaristia e da Palavra é aquele que faz celebrações sem o padre, vai para dizer de maneira resumida. Na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A favela de Paraisópolis é brutal, são 110 mil habitantes, é o dobro, por exemplo, aqui de Bertioga, é uma cidade. Mas o ambiente da favela é um ambiente muito diferente daquele ao qual nós, eu e você, imagino que boa parte daqueles que estão nos assistindo, que somos de classe média, estamos acostumados. Porque aqui eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, as fronteiras estão delimitadas, tem um espaço entre uma casa e outra, você sai na rua, você sai com o seu carro, você... Na favela, não, é tudo grudado no outro. A rua é estreita, então você sai da sua casa e é muito interessante. O pastor está ali na sua frente, é seu vizinho. A igreja está logo ali na esquina. Então você sai, passa, entra na igreja e vai ali na frente e entra na igreja católica. É tudo muito misturado. Então é tudo muito em relação, né? É tudo muito em relação, diferente do mundo da classe média. E quanto mais você sobe na classe média, em que você vai para o isolamento, né? Muito legal essa sua frase. Está tudo enredado, né? Uma teia, que, aliás, é um termo que eu gosto muito de utilizar. Mas eu queria dizer aqui e firmar, muito importante, porque eu trabalhei tantos anos nas SEBs. A gente vê isso no mundo dos pentecostais. A gente vê isso no mundo afro. Como que a religião ela intensifica a qualidade de ser sujeito. Isso é muito importante. Aquela pessoa que é excluída no trabalho, que não é reconhecida no seu valor, ela põe seu terninho, vai para a igreja crente, ali ele é ministro, ali ele é cantador, ali ele é rezador. Então, os últimos do mundo são os escolhidos de Deus. Isso acontece em todas as expressões religiosas populares. A pessoa vê a sua subjetividade ser ressignificada. Então, ganha uma potencialidade vital que é fundamental para poder levar a vida com dignidade. Então, acho que... Por isso que eu tenho muito cuidado em fazer críticas às religiões, mesmo as pentecostais, por causa dos fiéis. Uma coisa são os pastores, outra coisa são os fiéis. Quer dizer, muitos fiéis conseguem sobreviver e refazer o tecido social dilacerado a partir da ligação com os espíritos, né? Então, você tem aí pessoas que veem Nossas Senhoras que aparecem por todo lado, né? Que vêm conviver com os homens, anjos, espíritos, forças cósmicas, almas, demônios, tudo isso ao mesmo tempo, né? E também o Espírito Santo para pentecostais e carismáticos. Então, ou seja, isso é uma informação importante que eu quero passar. Muito legal. Cerca de 50% da população brasileira tem relação com os espíritos. E diria mais, 55%. Quer dizer, a sua vida pessoal é pontuada por relação com espíritos ou energias, ou almas, ou demônios, ou santos, ou Nossas Senhoras. Então, conversam com os mortos. Então, é muito importante para mostrar o quê? Como é que o outro mundo faz parte da cotidianidade do povo brasileiro. Então, ou seja, são dezenas de milhões de brasileiros que entram regularmente em contato com outro mundo, estabelecem com outro mundo relações personalizadas. A gente tem a experiência com santos católicos, né? Você tem o santo dentro de casa, você conversa com o santo, você dá bronca no santo, você põe o santo de cabeça para baixo, você rouba o menino Jesus do santo, você afoga o santo, você joga o santo pela janela. Quer dizer, é uma relação de uma pessoa que está dentro da sua casa com você, conversando e tecendo com você a sua trajetória identitária. Isso que é uma coisa mais espetacular das religiões no Brasil, essa dinâmica interrelacional.
Sei que você quer falar. Não, é fantástico, porque no mundo da chamada sociedade civil, na qual os pobres são lançados na relação com as elites do país, eles não têm identidade. Eles não têm nome. É a faxineira, é o encanador, é o garçom, é o eletricista. Eles têm funções. E quando vai para dentro da igreja, eles ganham identidade, passam a ter nome. As pessoas ganham nome quando vão para dentro da igreja. E isso é fundamental, porque na sociedade elas não têm nome, simplesmente. E é interessante que, como a temática indígena está na ordem do dia, hoje eu estava lendo textos que estão saindo na internet sobre a questão indígena, que são maravilhosos, né? Saiu agora o livro do Ailton Krenak, saiu o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, que eu considero o melhor livro publicado no Brasil nos últimos tempos, A Queda no Céu, da Companhia das Letras. E o Davi Copenau fala do Chapiri, né? Que são aqueles espíritos que habitam as florestas. Em todos os lugares onde vivem humanos, a floresta é povoada por esses espíritos. São as imagens de todos os seres que andam pelo solo, sobem pelos galhos ou possuem asas. Quer dizer, esse espírito encantado está presente nos povos originários, né? Mas está presente também no domínio popular. Quer dizer, é bem interessante captar essa presença de bricolagens, de relações diversificadas que estão presentes nesse mundo da religião popular e que ressignificam o sujeito. Eu trouxe aqui 2 textos pequenos. Não sei se os 2 estão no roteiro que eu mandei para você, porque no meu último texto estão os 2, no texto anterior está só um. Um é do Pierre Verger. Então. Um é do Pierre Verger, e o outro é do Roger Bastide. Roger Bastide, sim. Eu vou ler, porque é tão bonito que tem que ler os 2, para falar como que a experiência dos excluídos nas religiões afro proporcionam uma dignificação do sujeito. Isso também vale para os pentecostais, isso também vale para as SEBs. Há um canto das comunidades de base, aí o Emerson, que é o nosso cantador que está ouvindo aí, que fala assim, né? De repente, nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Ou seja, a descoberta da dignidade dos pobres nas SEBs. A descoberta da dignidade dos pobres no mundo pentecostal e a dignidade dos pobres no mundo afro. E sobre o afro que eu quero ler. Vou ler primeiro o Roger Bastide. Não são mais costureirinhas, cozinheiras, lavadeiras que rodopiam ao som dos tambores nas noites baianas. Eis o Mulu, recoberto de palha, Xangô, vestido de vermelho e branco, Iemanjá, penteando seus cabelos de algas. Os rostos metamorfosearam-se em máscaras, perderam as rugas do trabalho cotidiano, desaparecidos os estigmas desta vida de todos os dias, feita de preocupação e de miséria. Ogum, guerreiro, brilha no fogo da cólera. Oxum é toda feita de volúpia carnal. Por um momento, confundiram-se África e Brasil. Aboliu-se o oceano. Apagou-se o tempo da escravidão. Eis presentes aqui os orixás, saudando os tambores, fazendo o icá ou debalê diante dos sacerdotes supremos. Não existem mais fronteiras entre o natural e o sobrenatural. O êxtase realizou a comunhão desejada. E agora o Pierre Verger, que é lindo também. Pois bem, aquela mesma baiana, igual a tantas outras, vestidas de baiana e cobertas de balangandãs, que passa o dia fritando acarajé para ganhar a vida. Você sabe o que acontece à noite, quando ela vai para o seu terreiro, quando ela dança e entra em transe ao som dos atabaques e incorpora o chum que carrega? Preste atenção.
deixa de ser uma simples baiana, igual a milhares de outras, para se transformar naquilo que realmente é uma rainha. Uma rainha, sim, na profundidade do seu ser, respeitada, tida e a vida como tal por toda a comunidade do seu terreiro. E aquele estivador que passa o dia carregando sacos no cais do porto, sabe o que acontece quando ele incorpora no terreiro o Xangô que carrega? Acontece o mesmo. Ele se transforma num rei, porque a sua verdadeira natureza é a de um rei. São duas passagens belíssimas. Belíssimas. Vou colocar na descrição do vídeo, gente. Maravilhoso mesmo, né? E é o tema da identidade, né? Hã? É o tema da identidade. As pessoas ganham identidade, né? Individuação. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado para falar das outras religiões. O Panikkar sempre lembra, quando você for falar da religião do outro, você tire a sandália, porque você está pisando num terreno sagrado. Então, é o cuidado. Isso vale para todos nós, que às vezes somos muito críticos com pentecostais ou com outras tradições religiosas. A gente pode fazer um discernimento, mas a gente tem que entender que, para muitas pessoas, a vida se ressignificou, as relações familiares se ressignificaram, a luta contra o vício, contra o álcool, contra as drogas se transformou a partir de uma experiência religiosa. Isso é muito importante a gente levar em conta quando a gente está tratando o tema, sobretudo de forma mais pública, como nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Fantástico, maravilha. Cada vez é mais claro. Não tem nenhum problema as pessoas serem fundamentalistas. É um caminho, é uma defesa delas diante do desastre da sua vida pessoal, familiar, da sua vida comunitária e social. A questão nossa é não confundir este fundamentalismo sincero. O que é o fundamentalismo? É o rigorismo, é o desejo de seguir as regras estritamente, né, de fazer as coisas pelo bom caminho, né, de olhar para frente, de construir vida. É diferente da picaretagem de um Malafaia, de um Bolsonaro. Não tem nada a ver, esses aí são aproveitadores da fé das pessoas, né? E é interessante que um dos pais da teologia da libertação, na sua versão protestante, Richard Shaw, escreveu um belíssimo livro, junto com Valdo César, que é um sociólogo da religião, que já morreu, escreveu um livro sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, numa linha bem diferente que nós estamos acostumados a ver na academia, tentando explicitar a experiência de espírito que os fiéis da Universal vivem na sua experiência cotidiana de culto. Então, ele deu uma outra, possibilitou um novo olhar, e vindo de um teólogo da importância como Richard Shaw, foi muito importante para nós. E esse livro foi publicado pela editora Vozes e é um livro muito importante para quem quer se aproximar com delicadeza da experiência pentecostal aqui no Brasil. Mas, concluindo, eu tenho duas palavras para dizer ainda. Primeiro, é dizer que os caminhos, então, que levam ao mistério no Brasil têm tessituras diversificadas. Não é um único modo. Você tem atalhos, você tem diversas formas de lidar com o mistério no Brasil, várias formas de se proteger com a nomização religiosa. Aliás, o Peter Berger definiu de forma muito bonita a religião é uma forma importante, né, de entender o mundo como humanamente significativo. Então, a religião ela mantém o mundo em pé, ela fortalece, ela dá vigor, não só de manter o mundo, mas de transformar o mundo também. A religião pode ser um radical potencial de transformação da própria sociedade. Então, ou seja, o brasileiro tem seu jeito de ir ao mistério e tem uma artimanha, isso diz de forma muito bonita o Roberto da Mata, uma artimanha peculiar de sintetizar, relacionar, conciliar, criando zonas de valores ligados à alegria.
Quer dizer, então, a religião como fonte de alegria, né? Como fonte de futuro, como fonte de esperança. Quer dizer, a religião nos ajuda também a dançar sobre os escombros, né? Que é uma palavra tão importante para o tempo que a gente faz. E a outra palavrinha sobre o sincretismo. Eu sei que você também tem uma palavra a dizer sobre o sincretismo. Aqui eu quero só quebrar a ideia convencional de achar que o sincretismo é simplesmente uma mistura, é um problema, é um paralelismo, é uma degradação. Não. O sincretismo não é isso. O Pierre Sanchis, que é um grande estudioso do sincretismo, ele sempre falou: o sincretismo é um fenômeno universal que acompanha todos os grupos humanos no seu processo relacional. Ou seja, o sincretismo, diz Sanchis, é a tendência a utilizar relações apreendidas no mundo do outro para ressemantizar o próprio universo da identidade. Então, não é um mal. O sincretismo é um modo de lidar com a identidade que envolve aprendizado com a dinâmica da religião do próprio outro. Eu não quero falar mais nada, não. Não, você tem um livro que você trouxe aí. Não, só mostrar, porque eu acho que essa questão do sincretismo que você traz, gente, não é uma questão da modernidade ou da pós-modernidade. Se a gente olha aqui essa obra, que é fundamental para pensar o Brasil, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, fantástica, é uma referência, de fato, para pensar o país. O que ele mostra para nós é que o catolicismo chegou no Brasil já sincrético. Não chegou no Brasil um catolicismo puro de Portugal e que começou a realizar processos sincréticos aqui. Ele já veio assim. O catolicismo português chegou ao Brasil já profundamente influenciado pelo islamismo, já profundamente influenciado pelo paganismo, pelas religiões celtas. Ele já chegou como mistura. Né? E aqui acrescentaram-se outras misturas àquela mistura que ele já era. Não existe pureza. Não existe pureza. Em lugar nenhum no planeta existe a ilusão da pureza. Então, é sempre tudo muito misturado. Né? Acho que Por isso que é bom falar dessa ideia de Som Brasil, né? Pois é. Da diversidade e da pluralidade, e talvez o toque essencial do programa que você criou, e eu fico muito feliz com isso, né? Eu acho que você está tendo um papel importantíssimo nas suas reflexões matinais e nos seus programas, de abrir um espaço para um público diferente, para poder pensar a religião, porque a religião sempre foi excluída desse território, né? Foi excluída da academia como sendo um desvalor. Então, você poder abrir espaço nos meios de comunicação alternativos para poder tratar desse fenômeno com seriedade é um desafio fantástico, e você, Mauro, está de parabéns de proporcionar isso para a gente, para todos nós, né? E a gente poder ter um espaço aí para poder falar, refletir, reclamar, brigar, né, de certa forma, mostrar o que a gente é, o nosso lado ranzinza que todos nós temos, né? Eu acho que é uma alegria poder estar presente, e mesmo não te conhecendo pessoalmente ainda, né? Estabelecer esse laço bacana de relação. Eu só ter te conhecido já foi uma maravilha desse Paz e Bem, foi uma mudança grande na minha vida te conhecer, realmente muito importante, muito importante. Olha, uma coisa, acho que fundamental para nós, na mensagem que o Faustino traz, a gente precisa sempre ter este cuidado. Tudo é aquilo que é, sempre. Mas tudo carrega em si também o seu contrário. Sempre. Então, tudo tem esta maravilha do paradoxo, do contraditório. E se a gente não se abre para essa maravilha, a gente vai ser feliz, vai rotular, vai condenar, quando a gente devia aceitar, né, Faustino? Esse é o grande aprendizado que eu estou tendo lendo o Grande Sertão Veredas, né? Eu acho que o grande aprendizado do Grande Sertão Veredas é a gente entender a ambiguidade, é entender essa relação, é entender que nunca nada está fechado, né? Está aberto, e que existem muitas surpresas. Nós temos que estar abertos às surpresas. Foi o que o Papa Francisco disse aqui no Rio de Janeiro,
na sua visita à favela, ele fala: temos que estar aberto às surpresas de Deus. É isso, a surpresa do mistério. O Faustino sempre manda um texto que é uma referência para nosso encontro, para nossa aula, um texto que ele formulou em algum momento da trajetória dele. Esse texto de agora é Panorama das Religiões e da Expressão das Diferentes Espiritualidades na Cidade. Você publicou esse texto ontem, Faustino? Eu vou esperar um pouquinho acontecer o curso de verão, vai ser publicado pelo Beoso. Depois a gente... Texto inédito. Agora, a maravilha desse texto, o Faustino comentou no início da conversa, tem uma maravilha muito especial nesse texto, que é a citação de entrada do texto, uma citação do Papa Francisco, que está no início, né, uma epígrafe do texto, num texto fundamental do Papa Francisco, que é a Evangelii Gaudium, né, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, de 2013, né, logo no começo do papado dele. Ele diz assim, é uma frase curta: a diversidade é bela. Maravilha, né, Faustino? Essa frase me acompanha o tempo todo. Eu queria só terminar lembrando de você, porque eu estava vendo o seu programa ontem ou anteontem. Eu tentei achar aqui, agora não deu. Tem um sermão do Bernardo de Claraval no Cântico dos Cânticos, que ele fala sobre a visita que o Verbo fez à alma. Uhum. E ninguém consegue achar o Verbo, porque o Verbo habita o coração. Quer dizer, não está nem acima, nem abaixo, nem do lado, nem da frente. Então, eu queria muito que você, numa dessas manhãs aí pela frente, eu vou mandar para você o texto, você pudesse meditar para isso, que você está sendo um grande mestre de meditador, né? Nas manhãs, nas madrugadas. E essa passagem é uma passagem que o Marcelo Barros admira profundamente. Está num dos sermões, não sei o número certo do sermão, mas eu vejo aqui hoje. Vê, eu tenho aqui também, manda para mim. A visita do Verbo à alma, para poder encantar essa nossa reflexão. Não, manda para mim, porque eu não sei se eu vou achar aqui. Eu tenho o Cântico dos Cânticos, o estudo dele sobre o Cântico dos Cânticos. Fiz um curso com Dom Bernardo Bonowitz, o abade do Mosteiro Trapista de Campo do Tenente, aqui no Brasil, sobre a obra do Bernardo de Claraval, sobre o Cântico dos Cânticos. Não, manda, porque vai ser bom, vou matar a saudade, vai ser bom, vai ser ótimo. Tá joia, querido. Semana que vem? Qual que é o tema? Não sei. Rilke. Rilke, beleza. Vai ser a hora, se preparem. Se preparem. Abra o coração para Rilke. Eu tenho que lembrar de mandar o texto para você, mas está no livro meu do cristianismo que você tem aí, tá? Legal, tá mesmo. Da mística cristã, tá lá. Mas eu mando também por fora. Tá bom, gente? Paz e alegria, maravilha. Paz e bem.